Beleza. Ô Gui, a gente estava tendo uma ideia, lembra? De ter um projeto de orientação, né? Exatamente. Para os Ah, meninos, né? Que a gente percebeu que, dando aula nas nossas específicas, seja ela das específicas dentro dos nossos cursos da BV Educação ou fora, que a gente ministra curso fora, você trabalha em outros dois grandes colégios. Eu estava trabalhando em outro grande colégio e também em outros cursinhos. A gente percebeu que a forma de estudar é o que está pegando muito, né? Não é nem o que estudar, né? É a sim, forma com que o menino estuda, né? Então a gente percebeu que os meninos, os alunos, eles muitas vezes se perdem. Não é que hoje eu vou estudar progressão geométrica, hoje eu vou estudar estatística, que cai bastante. Não é isso, né? Não? Hoje eu vou estudar, por exemplo, cálculo estequiométrico, não é isso. Mas ele se perde na estratégia do estudo, não é? exatamente. Então, a dificuldade da galera, além da dificuldade natural, por exemplo, que é a minha área, que é matemática, que é desenvolver um tema Oi, Clara. de, que é desenvolver um tema aí que exige um raciocínio, exige uma estratégia. Igual você estava falando, eu percebo, e você também já percebeu, que falta para muita gente qual é o caminho, qual é a estratégia, qual é o pensamento certo na hora de desenvolver esse estudo, né? Então, já trabalhei com tutoria, com organização de estudos, montando plano de estudos em alguns cursos aqui de Brasília e também em colégios. E só eu gosto demais, sou apaixonado por essa parte de preparação para o vestibular. E o aluno geralmente chega no primeiro ano do ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, e alguns deles simplesmente descobrem: caramba, eu quero estudar. Tem uma vida escolar assim, meio conturbada, e aí chega no ensino médio e fala assim: caraca, vou precisar de uma profissão, quero ser médico, quero ser professor, quero ser engenheiro, ou quero seguir uma carreira. E aí, invariavelmente, você vai ter que enfrentar um Enem, você vai ter que enfrentar um vestibular, uma prova do PAS, e o desespero de muita gente é simplesmente não saber o que fazer. Eu vou estudar tudo de uma vez, eu vou estudar primeiro isso ou aquilo. Então, a, a, a necessidade de se haver uma orientação para estudo, muitas vezes é maior do que dizer assim, ó, essa questão você faz isso, essa questão você faz daquele jeito. Então, tem realmente essa demanda. E nisso aí a gente percebe que o estudo por conteúdo recorrente é uma das estratégias, né? Exatamente, a gente tem alguns temas que estatisticamente são preferidos. Então, temas que mais caem, não só de um ano, por exemplo, de 2018 para cá, mas se a gente olha de 2009 para cá, de 2016 para cá, então são alguns marcos referenciais na prova do Enem, por exemplo, a gente percebe que tem alguns temas que estatisticamente são preferidos, caem em maior proporção, ou então a gente percebe, como é o caso de razão e proporção, falando da matemática, a gente percebe que alguns temas recebem maior importância e têm maior recorrência justamente porque são temas de base que servem a outros temas, né? Então, na química a gente tem estequiometria, se eu não me engano, que serve a outros temas. E na matemática a gente tem razão e proporção, que é um tema que serve a funções, é um tema que serve a geometria. Então, a gente estudar por temas de recorrência, temas que vem caindo, é realmente uma das estratégias de sucesso de muita gente. Inclusive, quando você está buscando uma nota alta, ou então sair de um score baixíssimo e ir para um score que determine a sua entrada aí num curso do seu interesse. E, inclusive, eu estava fazendo uma análise e as réguas do Enem são réguas diferentes. A régua que chega a 1.000 é matemática. A segunda régua, que chega bem próximo do 1.000, é ciências da natureza.
E ciências da natureza é composto por química, física e biologia, todo mundo sabe disso. E entre essas três, a prova que precisa de maior competência, ou seja, conhecimento, é química. Então, se você não tiver uma estratégia de estudo por conhecimento recorrente e saber como interpretar a questão do Enem, como resolver essa questão do Enem, cara, você pode fazer todos os exercícios. Vai chegar lá na hora, você não vai conseguir. E aí, a TRI é fatal, amigo. A TRI te engole. Porque não Exatamente. adianta nada você resolver 3 fáceis e 3 difíceis. A Então, TRI engole. exatamente. E isso não quer dizer que você chutou e acertou sem querer as 3 difíceis. Não, você fez. Mas a TRI vai ler que você não sabe. Você está entendendo? E não é isso que a gente está procurando aqui, né? Acho bom você falar esses detalhes, porque assim, tem duas coisas que fazem muita diferença. Uma coisa é você saber um tema, você ter uma profundidade rasa ou avançada num certo tema. E outra coisa é saber resolver prova. Então, tem muita gente que chega com o seu conhecimento básico ou avançado, básico em algumas partes, avançados em outras, e quer resolver a prova como se fosse uma prova do colégio. Quer resolver a prova como se fosse uma prova da UNB, por exemplo, que, cara, são provas diferentes. Então, tem TRI. Então, a gente precisa ter a consciência de que uma preparação para fazer um Enem, fazer um vestibular, fazer uma avaliação seriada, depende de preparação específica, depende de encontro com o conhecimento de saber fazer a prova. Então, não necessariamente alguém que tenha um nível avançado só em matemática, ou só em química, ou só em algum tema, vai se sair bem dentro de uma prova do Enem, porque existem generalidades que precisam ser desenvolvidas para que a prova seja enfrentada com a sabedoria de não só dominar o tema, mas também dominar o conteúdo, o como fazer, Então, a galera que vai fazer o Enem, primeiro, ele tem que saber para que serve o processo, essa prova. Porque o Enem não é só para concorrer no SISU, tem outras coisas para que serve o Enem. Então, primeiro, ele tem que saber para que serve o Enem e é bom a gente contar. A gente tem que contar que o Enem ele serve para, número 1, fazer os processos seletivos do SISU para uma vaga dentro da universidade pública, dentro dos institutos federais, mas também serve para ter acesso ao ProUni, que é o programa de bolsas do governo, serve nas faculdades particulares, serve para ter o acesso ao FIES, serve também para o programa de desconto dentro das faculdades, legal? E serve também para bolsas nas faculdades particulares. Então, cara, mesmo que você queira ir para uma universidade particular, fazer o Enem é a chave de entrada. Muita gente que eu conheço foi fazer medicina, por exemplo, no CEUB, e não tinha o dinheiro inteiro para pagar a faculdade, porque é um curso caro. E foi complementar a preparação pelo FIES. mensalidade. A mensalidade Entendi. pelo FIES. Pegou 20%, pegou 40% da mensalidade pelo FIES. Entendeu? Mas para ter o acesso ao FIES, precisava de fazer o Enem. Então, até para fazer o Enem, para ter o score, para concorrer ao acesso a tudo isso, tem que tirar uma nota mínima no Enem. E para isso ele tem que ir bem na prova. Então, o que a gente busca fazer aqui? Primeiro, dizer para que serve o Enem, o que é uma TRI, como é que funciona a questão da TRI,
das réguas de logística de nota, porque não adianta nada, eu acertei de 45 questões, acertei 20 em matemática. E aí, quanto é que você vai tirar? Depende. Não é não? Então a gente vai trabalhar esse tipo de orientação. É essa orientação que o aluno precisa, primeiro. Depois ele precisa da orientação dos conteúdos recorrentes, que em química são, vamos lá, vou colocar aqui 3. Top 3. Cálculo estequiométrico, reações orgânicas e a questão da... como é que é o nome? Físico-química. Beleza? Certíssimo. E a parte físico-química, a parte de cálculos de concentração. E em matemática a gente tem outras. Quais são? Conta aí para mim enquanto eu vou fazendo um negócio aqui rapidinho. Então vamos lá, matemática não tem como fugir. O tópico 101, como você está dizendo as primeiras coisas aí nessa nossa era, é razão e proporção. Tópico 02, você tem que saber lidar com funções do primeiro e do segundo grau, funções polinomiais. Tem que dominar a trigonometria, a parte importante da geometria, geometria analítica e probabilidade juntamente com a análise combinatória. Então, esses temas que eu acabei de citar são de uma força nessa prova cada vez crescente em número de questões e também na profundidade. A prova tem se tornado mais robusta e falam assim do caráter da prova, né? Dentro do assunto matemática. Então, o Bernardo estava falando, ele deu uma escapadinha aí, mas o Bernardo estava falando ainda há pouco do caráter importante que essa prova tem a nível nacional. Por quê? Enem é hoje uma realidade de ascensão social. Querendo ou não, é uma prova de seleção que você consegue concorrer estando em Brasília para uma vaga lá na Bahia, se você quiser, para uma vaga lá no Espírito Santo, se te interessar. E o aluno, não importa qual seja o nível e qual seja o interesse, eu quero federal, não, eu quero universidade particular, eu quero faculdade particular. Então, não importa qual seja o espectro do seu desejo, o Enem, ele atende, seja numa questão de ingresso com abono total ou com abono parcial de uma mensalidade, dependendo da sua escolha. E dois grandes temas dessa prova que vão estar ligados diretamente ao seu acesso são matemática e química. A gente está falando aí de grandes temas, né, que acessam a prova, e matemática, com certeza, tem peso grandioso. Aí o Bernardo estava falando sobre qual é o tema que leva para o 1000 aí. Tem alguns fatores, é claro, mas matemática realmente é uma das réguas que desenvolvem esse 1000 aí, essa nota possível. E assim, eu acho que pensar em 1000, para muita gente é uma realidade distante, mas a gente também está falando aqui para um público que já está há um tempo estudando, que já está há um tempo se dedicando, buscando preparação e que pode estar faltando um asterisco, pode estar faltando um quê, um tempero para esse conteúdo todo que você já juntou, que você está se preparando, que é o que a gente vem trazer hoje. Hoje, a gente querendo organizar essas dicas, essas indicações, essas verdades que reunimos através de anos. Eu sou professor desde 2009. Um ano depois de eu entrar na Universidade de Brasília, eu comecei a lecionar aqui em Brasília, cursos pré-vestibulares, preparação até particular, também em colégios importantes de Brasília e outros cursos também. Dessa minha experiência de mais de 10 anos, né? O Bernardo também já tem mais de 10 anos aí de experiência, talvez 20. Talvez 20. Vou falar assim, talvez, para deixar... para não revelar a idade, tá certo? Mas assim, então, a experiência que não falta nessa nossa caminhada, paixão de ensinar, muito menos, não é o que nos falta, e a vontade é de compartilhar, a vontade de crescer na matéria, a vontade é de crescer na forma de resolução de prova,
a alegria que a gente tem, a alegria que eu tenho todos os semestres, há anos, é chegar e receber mensagem. Caramba, passei, sucesso, passei para o curso que eu queria, é foto me marcando. Professor, sucesso, consegui. Professor, sucesso. Então, a alegria de um professor e a bênção que a gente tem é de participar disso, é de participar dessa festa da caminhada e do crescimento de quem está buscando, através de uma prova de seleção, que tem um caráter tão definido já, através de tantos anos que a gente analisa essa prova, resolve essa prova, organiza ela didaticamente para todo tipo de apresentação, é o valor de, através dessa prova, a gente conseguir ascensão social, a gente conseguir desenvolver quem está aí nessa caminhada. Galera, eu tive que dar uma sumida aqui para poder começar a aula aqui do nosso curso. Inclusive, é uma aula de matemática. Tive que Prof. Analu tá lá, pegando firme. Rapidona aqui e voltar aqui com vocês. Guilherme, você foi lindo, garoto. Segue o jogo. E, inclusive, 20 anos. Estou com 20 anos aí na estrada. Tive a oportunidade aí já de... Eu comecei cedo. Eu comecei aí a minha jornada em 99. Beleza? Uau! Antes mesmo de formar, eu passei no concurso da Fundação Educacional, da Secretaria de Educação, hoje Secretaria de Educação. Passei e vim cair para dar aula no GG, no Ginásio do Guará. Uhum. Fui dar aula no Guará. E de lá eu fui ministrar aula no Leonardo da Vinci e no CEUB. A Sofia está dizendo que nasceu em 98, B. Pois é. E fiquei lá. Mas, olha, para você ter uma ideia, eu tinha 99, 21, quando eu comecei quando eu comecei a dar aula. Legal? E aí, 21, quando eu comecei a dar aula. Então, assim, foi antes de formar, cara. Foi antes de formar. E aí eu comecei a dar aula no Leonardo da Vinci e no CEUB. Fiquei anos por lá. Fiquei anos no CEUB. E do CEUB, fui caminhei para o Mackenzie. E no Mackenzie tive uma grande oportunidade de cair no Mackenzie, ficar lá no Mackenzie durante 10 anos. E no Mackenzie eu passei por todas as áreas, e desde coordenação e tudo mais. E estando no Mackenzie, eu também tive a oportunidade de ter cargas pequenas, complementares, no Maristão, no Galois, você está entendendo? Inclusive foi por lá que a gente começou um contato. Legal? Exatamente. Foi por lá que a gente começou um contato. Depois a gente partiu para o Instituto Lasno, que a gente se conheceu. E aí foi que a gente foi aprimorando essas questões de orientação de estudo e Enem, né? Então já são 4 anos aí que a gente está caminhando. Já são 4 anos. E, se não me engano, a gente se conheceu no Instituto Lasno em 2016. Foi. E aí a gente tive a oportunidade de agora estar na Rede La Salle e sair para esse projeto solo nosso aqui do BV Educação, onde a gente está trabalhando, né, com essa questão da orientação. E nesse período, a gente percebe que precisa orientar melhor os alunos. Não é isso? A gente precisa orientar melhor os alunos, não só a entender a prova, o conteúdo, mas entender a prova, entender o que se estuda e como estudar. Cara, matemática é pesado, querido. E muita gente falta base. Química é pesado. É pesado porque, olha, eu pego assim, apareceu o Enem em 2009. Antes era vestibular, certo? Isso. E no vestibular da UNB era legal. Era legal assim porque o vestibular da UNB cacetava.
Você tinha que saber. Era uma coisa conteudista. Pá! E aí chegou o Enem, deu uma afrouxada na química. Tudo bem? Aí o povo falou, não, beleza, química, o nível da química, ó, VAP caiu. Todo mundo sabia química. Largaram química de estudar, largou tudo. 2015, amigão, a química chegou cacetando no Enem. Assim, cara, foi um patamar de prova absurdo. Absurdo. Eu ponho como um dos maiores que já se passaram de prova de química em todos os tempos. Pé no pescoço. Poxa, se você pegar a prova de 2015 e refazê-la com conhecimento, Com carinho, com atenção no detalhe. cara, se você fizer essa prova sem sofrer, você está pronto. Entendeu? Sim, sim. Você está pronto. Se você fizer sem sofrer, você está pronto. Acabou. Você é o cara. Legal? Você é o cara. E aí, sim, sim. Só que daí, depois disso aí, o que aconteceu? O nego ficou assustado com a química. Será que vai ser isso a vida inteira? Não. Deu uma diminuída no nível, mas nunca mais voltou a ser a química é legal, é só fazer balanceamento, é só balancear. Segurou lá em cima. O sarrafo subiu, o sarrafo subiu. Não. Quem oxida dá, quem reduz recebe. Não, não é isso. Beleza? Quem oxida só. Tudo bem? Não é mais isso. Você tem que ter competência, conhecimento. E aplicar isso às habilidades que o Enem fala. Então, você vai fazer a prova de matemática, você vai fazer a prova de química, sem saber as competências e habilidades, sem ler o edital, primeiro já está errado. Você tem que saber as competências e habilidades. Depois, você tem que saber o conteúdo. Depois de saber o conteúdo, você tem que aplicar esse conteúdo. Aplicou o conteúdo, beleza, você tem que saber ler a questão. Porque um grande concorrente seu na prova do Enem é o tempo. Exatamente. Isso, no mesmo dia, é matemática e ciências da natureza. Meu, sai correndo. Sai correndo na rua sem máscara. É isso aí. Você isso sai aí, o pessoal pira. Fisicamente esgotado, querido. Pensa no mesmo dia, matemática e ciências da natureza. Você vai fazer matemática, química e física. Você sai mentalmente e fisicamente esgotado, acabado, atropelado. Exatamente. É tipo sair correndo na rua, na chuva, sem máscara. Então, bicho, não rola, querido. Você tem que ter estudado com estratégia para poder, na hora da prova, estar mentalmente preparado, focado, direcionado para diminuir seu tempo nas questões. Tem que ter técnica, tem que conhecer estratégia, tem que já ter feito um grupo específico de questões, de alguns temas, para poder chegar lá e acessar o que realmente precisa. Porque não é questão, muitas vezes, de uma questão de nível alto, mas é a forma que está organizada, a forma que saiu quentinho para você, meu amigo. Você tem que ter a luva certa. Não tem como, não tem como. É necessário conhecer a prova, conhecer os tipos das questões e assim, e estar preparado com, em alguns temas até, estar preparado com o básico para se manter na TRI. Então, tem muitos detalhes que a gente pode abordar aqui, mas eu realmente gostaria de deixar o ouro para o que a gente vai lançar hoje. Então, a gente tem muita coisa boa para a gente falar dessa prova, da preparação. Você quer ver? E assim, eu realmente acho que a gente... Vou dar um melzinho de chupeta.
deu uma cortada no áudio. Todo ano cai? Identificação de funções orgânicas. Todo ano cai. E, bicho, você quer saber uma molécula que esse ano poderia cair para identificar as questões? Da hidroxicloroquina. Já imaginou? Você acha que a gente não vai ler essa palavra algumas vezes nessa prova? Então a gente deve ler essa palavra aí algumas vezes nessa prova, no mínimo. No mínimo 10. Vai ver. E aí, nessa brincadeira, você vai ter que saber. E não é questão difícil. Mas para isso, você tem que saber os grupos funcionais. O que são grupos funcionais? Como identificá-los? Como fazer um resumo disso? A gente vai te mostrar como faz. E a gente vai mostrar isso onde, Guilherme? No nosso curso, no nosso, na nossa plataforma. E a gente vai dar um gostinho disso, uma boa entrada, uma boa preparação aí para a galera que quiser participar do nosso grupo. Hoje a gente está lançando o nosso grupo no Telegram. Algumas pessoas já viram, já curtiram aí a nossa divulgação. E qual é o propósito do grupo no Telegram? Que você conheça uma parte do que a gente está fazendo, conheça a base que a gente está lançando, a semente que a gente está lançando aí, para que você se sinta preparado para desenvolver uma boa prova do Enem, uma boa preparação, em que você possa ser um candidato, não apenas um concorrente, assim. Que você não seja só um nome lá inscrito para fazer a prova, mas que você chegue lá reconhecendo seus adversários, assim, se conhecendo para conseguir enfrentar o que vem diante de você e sabendo qual é a sua faixa, onde você está batalhando. A ideia do grupo é a gente começar com matemática e química e depois conseguir expandir com outras disciplinas. Mas a gente está mandando bala nessas duas, porque são duas que vão influenciar diretamente na sua régua, né, de nota. E são duas que precisam de muito conhecimento, né? Então, assim, a gente vai te mostrar quais são os conteúdos recorrentes através de uma análise de todas as questões de 2009 para cá. Eu, particularmente, montei uma planilha com todas as aplicações das provas de 2009 até 2019, onde a gente tem um conjunto de mais de 400 questões de química, não é? Sim, sim. Aplicação, segunda aplicação, aplicação de calibragem e PPL. Dentro dessas 400 questões, quais são as questões mais cobradas? Quais são as questões mais recorrentes? E eu separei isso não pelas grandes 4 áreas da química. Eu peguei tópico por tópico, gente. Eu peguei lá eletroquímica, pilha. Eletroquímica, eletrólise. Balanceamento por oxirredução. Eu coloquei lá, por exemplo, leis de emissões radioativas. Desintegração. Cinética radioativa. Eu fui tópico por tópico, falando quantas questões disso já caíram nesse período todo e montando a porcentagem. Para quê? Para que, utilizando as planilhas que a gente montou, você possa fazer um estudo programado. E se você começar agora, você vai chegar em dezembro ou janeiro, porque foi adiado, em dezembro ou janeiro, com esse conteúdo afiado. Mas não basta só ter o conteúdo. Aqui a gente vai te mostrar como aplicar esse conteúdo. E muitas listas de exercícios aplicados a esses conteúdos, da forma que o Enem vai cobrar, a gente vai entregar nesse Telegram. Não é não, Guilherme? Não só isso, mas também correção por vídeo
só para quem for membro desse grupo. Correção dedicada aí de questões, questões do Enem, questões que são típicas no Enem, não só questões do Enem, mas questões que te embasam para enfrentar as questões do Enem, porque a gente tem algumas questões que aparecem no nível elevado, que podem ser separadas em grupos de questões mais simples, para te ajudar a construir a habilidade. Então, além disso, dicas de estudo, né? Porque muitos estão sonhando com uma nota alta no Enem, muitos estão sonhando com a sua preparação, com chegar no dia da prova e se sentir seguros, mas não tem ferramentas. Então, além de questões resolvidas, ferramentas estatísticas, né, como o Bernardo colocou, das questões, de quantas questões caíram, para você ter uma visão entregue da prova, para que a prova fique desnuda, para que ela fique nua para você. Então, assim, é importante conhecer a prova, assim. E a gente tem isso já organizado, já preparado para vocês, além de dicas de estudo, muitas questões resolvidas, porque não existe preparação na área de exatas sem questões resolvidas. Então, eu nunca ensinei história para Enem. Eu nunca estudei literatura para Enem. Mas em matemática, você só cresce no tema se resolver questão. E é isso que eu vou fazer com vocês na maior parte do tempo. Destrinchar a questão, ver a anatomia dessas monstrinhas maravilhosas que se apresentam aí todo ano. E nem isso, a gente também vai indicar muita videoaula. Não só videoaula nossa, mas videoaula que a gente acha importante o cara dar uma pegada diferente do que a nossa, mas que também entregue um conteúdo significativo. Porque Exatamente. aqui a gente vai trabalhar com um conteúdo significativo, independente que seja a gente ou outra pessoa, né? Mas que entregue... Sem personalismo. O foco é na preparação do aluno. Se você vai para o nosso grupo, o foco é você, meu amigo. Está precisando? Vai ter. Então, muito, muito bem lembrado, B. Porque, por exemplo, a gente tem uma parceira nossa, a professora Ana Lu, que não tem como não citar, ela tem excelentes explicações que, cara, não tem como não citá-la, né, dentro de uma preparação. Né? Exatamente. Ela tem, por exemplo, ela pegou a curva de Covid e fez uma aula de PG explicando a curva de Covid que não tem como não citá-la. Né? Então tem que ser mostrado. Então, por exemplo, aulas bacanas a gente vai citar mesmo. E sempre, assim, abertos a uma troca com vocês que vão estar nos acompanhando e vão estar sempre recebendo informações. Todos os dias, legal? A partir de sexta-feira, lógico, todos os dias, a partir de sexta-feira, vocês vão receber formas de estudo, orientações de estudo e planilhas de estudo e motivações para você continuar estudando e seguindo em frente nessa jornada. Fala, Marcelão, beleza, meu primo? Vou divulgar aqui o nosso Instagram. Então, mostrando aí no outro dispositivo. Se você ainda não conhece o nosso Instagram, o Instagram da BV Educação, hoje a gente postou aí a fotinha, nossa foto oficial do que a gente está fazendo. Deixa eu só desligar uma luz aqui que está refletindo. Então, a gente divulgou aí uma foto oficial do que a gente está mostrando, né? Então, muita coisa boa por esses dias, até a nossa prova do Enem, assim. Então, a nossa disposição é em favor de gente que está querendo. A nossa disposição é em favor de gente que não sabe como fazer, ou de que já estudou, já avançou no tema, mas está faltando aquela chave que precisa ser virada com técnica, com conhecimento de prova, com conhecimento com aprofundamento de tema. Então, esse é o nosso objetivo. É isso aí. Então, é o seguinte, pessoal, é um projeto gratuito para aqueles que estão a fim de uma orientação. É isso. E conta com a gente, que eu e o Guilherme estamos aqui para te ajudar. Seguir nessa jornada, seguir nesse caminho
que o sucesso é seu. Legal? E como é que faz para encontrar o grupo? Como é que faz para encontrar o grupo? Para encontrar o grupo, você pode entrar no seu Instagram, que o link vai estar na sua bio. Entrar no meu Instagram, que o link vai estar na minha bio. Ou no Instagram do curso BV Educação, o link está lá. Beleza? Para quem que tiver o seu contato ou o meu contato, pode mandar um WhatsApp, que a gente envia direto também pelo WhatsApp o link. Exatamente. Link na bio dos 3 Instagrams, do meu, do seu e da BV Educação. No meu Instagram, gente, vocês vão conseguir encontrar dentro da minha árvore de links lá. Porque tem os links com o meu canal no YouTube, Facebook, e eu vou colocar lá junto também o grupo do Telegram da BV, tá? A gente vai começar com matemática e química e orientação de estudo, e a gente segue crescendo aí nos temas e agregando mais colegas. E contamos com vocês para divulgar, porque isso aí, gente, quanto mais apoio nós tivermos, mais a gente consegue produzir e entregar. Legal, pessoal? Perfeito, perfeito. Bacana? Então a gente percebe que muita gente por essa live, ela vai ficar gravada. Vamos ter essa divulgação e a gente conta com isso aí. Beleza? Sucesso. Bye, Beleza. gente. Valeu. Valeu, B. Valeu. Um grande abraço. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.